Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um trader de 42 anos de B3, conhecido como Frajola ou Cuticuli, Cuticuliculá, porque vocês já vão entender esses adjetivos. O nome desse trader é Ronnie Albert ou Frajola, trader de 42 anos de B3 que se diz ter ficado multimilionário com day trade e apenas day trade, extremamente especializado no doleta, mini dólar, exato. E aí, será que é tudo isso mesmo esse operacional? Hoje nós vamos fazer um overview da estratégia tintim por tintim, o que utilizar, e eu garanto para vocês que se vocês ficarem até o final, vocês vão entender todo o conceito e ainda melhor, aprimorado. Vou apresentar aqui nesse vídeo tudo o que vocês necessitam para saber do operacional inteiro dele. Bora lá! Bom, gostaria de mostrar aqui para vocês, nós vamos entrar com os indicadores, e logo depois nós vamos falar um pouco de fundamento. Ele é um trader que está sempre comentando. E aí, vocês fazem fundamento de mercado? Vocês operam, não operam? Vocês utilizam macroeconomia? Vocês não utilizam macroeconomia? Ou vocês calculam volatilidade? Fica aquele tema onde nós, que muitas das vezes viemos de um price action, tape reading, né? Scalpzinho, tudo que ele diz que não funciona, para você entender como funciona o operacional dele, focado apenas no trade, aplicado no trade dentro da BTG. Será que é tudo isso mesmo? Será que ele ficou multimilionário com esse mercado? Eu vou apresentar os indicadores para vocês, vocês podem tomar a conclusão por si próprio, mas claro que nós não podemos deixar de passar todo o operacional antes. Então, vem comigo. Bom, aqui nós temos a plataforma TradingView, certo? Onde o próprio Frajola só opera dentro da Trade, certo? Por quê? Porque na Trade ele conseguiu colocar o MACD dele, pois é. Bom, eu consegui o código, não com ele, com o desenvolvedor, e nós conseguimos trazer todo o operacional dele para o TradingView, para que você, exatamente você de casa, não precise pagar uma mentoria de 10 mil para ter acesso a esse indicador que ficava apenas na plataforma do Trade, certo? E não só isso, você também vai ficar sem ter as mãos atadas, exato. Por que, Vitor? Porque se você já sonhou em operar Nasdaq, S&P 500, entre qualquer outro ativo de Forex, com essa plataforma você pode fazer isso. Exatamente. Ou seja, você não fica mais amarrado a um mentor ou a uma plataforma. Aqui você pode escolher o que você quiser fazer. Bom, vamos lá. Frajola diz que é extremamente necessário operar macroeconomia e que tudo que ele utiliza é baseado em fundamento e volatilidade. Bom, então vamos lá, vamos fazer isso daqui. Primeiramente, eu gostaria de ensinar vocês um pouquinho de cada indicador, tá? Se vocês não assistiram o vídeo ainda sobre o MACD, no final dessa aula vai ter o link para vocês clicarem e entenderem como que vocês adicionam o MACD na plataforma do TradingView, tá? No caso aqui já está tudo preparado, tudo bonitinho, eu vou explicar o porquê das montagens de tela, o porquê que ele utiliza cada coisa e dizer se realmente é necessário uma HP12C, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós temos o mini dólar, certo? Time frame 5 minutos, tá? Ou seja, nós temos aqui o time frame de 5 minutos e aqui 10 minutos, legal? Que é o que ele faz e ensina, beleza? O que ele utiliza no operacional dele? VWAP, tá? Ele utiliza a média de 54 períodos no simples em 5 minutos e no 108 em 10 minutos, tá? Vocês já vão entender o motivo. MACD, tanto no 5 minutos quanto no de 10, tá? Ele utiliza o High-Low, tá? E ele utiliza também o S-Wave, beleza? E eu vou explicar para vocês como cada indicador desse funciona agora, tá? Bom, vamos lá. Para que utilizar o High-Low? Eu, particularmente, não vejo sentido nenhum em utilizar o High-Low. Por quê? Porque ele foi um indicador que, se vocês pesquisarem a fundo, ele foi preparado para utilizar dentro do diário, exatamente. Ou seja, eu tenho aqui, ó, só um exemplo. Eu tenho aqui 2 candles, por exemplo, do diário, ele vai fazer basicamente um cálculo de ATR para mim, para eu fazer o posicionamento do meu stop loss, ou seja, às vezes eu executei uma venda nesse ponto aqui, tá, na mínima do dia,
E o Hilo fala para mim, cara, coloca o seu stop loss aqui acima. Por quê? Você vai estar fora da volatilidade, beleza? E conforme o mercado for caindo e for montando, né, novas escadas, eu venho descendo, tá? O que eu faço aqui? Eu venho simplesmente descendo o meu stop loss. Então ele estava aqui, eu passo ele para cá, eu passo ele para cá, eu passo ele para cá, até o momento em que o mercado vai virar, tá? E esse high-low, ele vai cruzar e ficar verde. E aí ele me tira, né? Me tira da posição. Beleza? Mostrando que o mercado está fazendo um pullback um pouco mais longo ou ele simplesmente está revertendo. Mas isso foi um indicador feito para ser utilizado no mercado diário. Com que? Período, né? O período vai ser de 2 candles, certo? Então, eu particularmente tentei pesquisar, entender para ver se realmente funcionava para o day trade. Não faz sentido algum, a não ser ter mais um indicador na tela e falar que ele utiliza a volatilidade, tá? Bom, vamos lá. Qual é o próximo indicador? O próximo indicador que nós vamos falar são as médias de 54 e 108, tá? Dentro do 10 minutos, se você removesse da VWAP, tá? Nos 10 minutos, se você removesse da VWAP o volume, tá? Ou seja, média ponderada por volume e preço, se você tira o volume, ela fica extremamente similar à média de 108 em 10 minutos, tá? Então o que ele faz com isso? Normalmente se diz que se o preço está acima da VWAP, ele está comprado, se ele está abaixo, ele está vendido, certo? Então ele utiliza a média, por exemplo, de 54, no caso a gente nem precisaria da de 108, mas ele utiliza a de 54 porque foi a média que chegou mais próximo, tá vendo? Aqui nós temos a VWAP e aqui nós temos a média de 108. Foi a média que ficou mais próxima, tá, da VWAP. Ou seja, o que ele fez? Ele dividiu isso daqui por 2 para colocar no time frame de 5 minutos. Ou seja, se no time frame de 5 minutos eu tenho a média passando aqui e o candle fecha acima, e não sei, de repente aqui em cima eu tenho um ajuste, eu tenho um delta de volatilidade, que eu vou ensinar vocês a calcular de uma maneira muito mais simples, tá? Ele diz que o mercado já está comprado e que ele pode buscar o quê? A real VWAP ou a média de 108, que está aqui em cima. O mercado ele já passou pela meia VWAP, certo? A meia precificação, e ele pode simplesmente vir trabalhar nesse cenário aqui, tá? Bom, é para isso que serve essas médias, ou seja, não necessariamente você vai utilizar ela como um pullback, ela é para se você fechar acima dela você está comprado, se fechar abaixo dela você está vendido. Serve também como pullback? Sim, mas nesse caso o cenário correto seria utilizar a VWAP para isso, e não essas médias. Essa média seria apenas para você entender um preço médio ali, como que está o mercado, certo? Você vê aqui, ó, a partir do momento que ele ganha a média, ó, ele ganha a média, beleza? Ele tem espaço para quê? Para percorrer e ver se de repente ele poderia vir buscar essas regiões, certo? Coisa que não conseguiu, tá? Ele veio pagar aqui esse último topo, aí vai falar que tem XYZ coisas aqui que não tem, tá? Beleza? Então seria mais para fazer isso e não utilizar como pullback. Qual que é a média de pullback? Isso é um estudo do JP Morgan. Média de 7 períodos exponencial ou média de 8 períodos simples, que diz o seguinte: essa é uma estratégia que um dos robôs do JP Morgan utiliza, ou utilizou por muito tempo, a gente não sabe, tinha até um artigo que diz o seguinte: no time frame de 5 minutos, tá? Ou para se fazer operações muito rápidas, quando o preço perde a média de 7, tá? Ou ganha, no caso, né, se ele vem para cima, ele ganha a média de 7, o mercado reverteu, tá? Então assim, o que ele pode fazer? Ele trabalha em múltiplos de 2, ou seja, se eu tenho o mercado de 5 minutos, ele vai trabalhar no mercado de 10. Se eu estou utilizando de 10, eu teria que utilizar o time frame de 20. Se eu estou utilizando de 15, eu teria que utilizar o de 30 para fazer esse comparativo. Que ele fala o quê? Sempre que o preço ganha, né, uma média de 7, independente do time frame, nesse caso 5 minutos, o que ele tende a fazer? A buscar a média de 7 do de 10, trabalhar em múltiplos de 2, beleza? Ou seja, se eu for ver a de
10 minutos, ele ganhou de 10, para onde que ele vai parar provavelmente? Na média de 7, tá? Dos 20 minutos. Beleza? Então é dessa forma que vocês precisam analisar. Então não tem sentido algum, eu vejo algumas pessoas que usam o operacional dele, simplesmente sair de 5 minutos e olhar o time frame de 1 hora. Não faz sentido, tá? Porque esse foi um estudo de caso que o JP Morgan identificou muita assertividade nesse tipo de operacional. Múltiplos, tá? Utilizando a média de 7. Sempre que ela ganha, ela tende a buscar a próxima. Ou seja, é por isso que se chama zona de pullback, porque normalmente o preço não passa. Se ele realmente está em tendência, ele vem, respira aqui perto, toca, vem, respira aqui perto, toca, vem. E quando ele simplesmente ganha essa região, ele tende a vir buscar a média de 7, no caso de 10 minutos, tá? Espero que tenha ficado bem explicativo isso daqui para vocês. Ou seja, o que vocês podem fazer, tá? Ao invés de utilizar o time frame muitas das vezes de 10 minutos, né, no caso eu recomendo colocar, mas caso vocês queiram ver para onde o mercado vai, o que eu recomendo vocês fazerem, tá? Simplesmente adicionem aqui, ó, a média de 7 e coloca a média de 13 períodos, tá bom? Por quê? Porque vocês sabem, essa média de 13 períodos, ela vai ser basicamente, tá? A de 7 no de 10 minutos. Então vocês vão ter uma noção, se o preço ganhar, até onde ele vai vir para pagar essa região. Se ganhar, aonde até ele poderia vir para pagar a região dos de 20 minutos, tá bom? Então seria dessa forma que você pode utilizar a média de 7 períodos. Região de pullback, né? Até onde o preço pode ir, beleza? Como que ele utiliza, por que ele comprime, tá bom? Os gráficos. Por conta do seguinte, se você pegar, ele comprime em 39 candles, tá? Então se vocês não sabiam, ou se vocês são aluno dele, não sabia por conta do porquê que ele comprime o gráfico, ele comprime pelo fato de que ele quer ter 40 candles, tá? 40 candles no gráfico aqui, ó. Por quê? Quando ele aperta isso, isso significa o quê? Uma volatilidade. O que seria essa volatilidade? Se vocês fizerem 40, tá? Vezes 5 minutos, né? Vezes os candles de 5 minutos, vocês vão ver que vai dar um valor que, se vocês dividirem por 60 minutos, ele vai dar 4 horas, tá? Ou seja, 4 horas seria o quê? Meio pregão. Logo, no de 10 minutos, seria o pregão por completo. Só que ele vem trabalhando conforme o mercado vai passando. Ou seja, não necessariamente ele vai utilizar o último pregão, não necessariamente ele vai impulsionar para pegar o pregão que está faltando ainda. Não, ele vai vir trabalhando candle a candle, completando uma periodização, né, de um pregão e o de 5 minutos meio pregão. Espero que tenha ficado bem explicativo isso. Caso vocês tenham dúvida, não esquece de deixar um comentário abaixo, tá? Bom, então ele utiliza dessa forma, porque ele diz que o indicador do MACD, tá? Ele tem um momento especial, um cálculo de volatilidade mágico que você consegue. Não é isso, tá? Quando você coloca esse MACD e todos os dias ele demonstra para vocês, tá? Bom, vem aqui ver, nós vamos falar um pouquinho desse mercado. Viu os pontos que eu passei para vocês que veio pegar todos? O MACD ele repinta, tá? Então o que acontece? Se esse preço, ele vai falar que o mercado vai buscar aqui agora, ó, 10 minutos, vai buscar o 48,79. Depois vai buscar o 48,77. Quando o mercado chega aqui e passa, primeiro quando chegar aqui ele vai falar, eu falei para vocês, mas o mercado passa, o MACD recalcula. Então ele vem aqui para baixo, ó, tá? E aí, no final do pregão, ele vai falar assim para vocês, tá vendo lá que a gente cravou? Não cravou, o mercado repintou, tá? Uma outra coisa que ele diz que é o seguinte, sempre que o MACD cruza nos 5 minutos ou no 10 minutos, ele está mostrando uma possível reversão. Legal, beleza, o MACD foi feito para isso mesmo, para mostrar reversão lá abaixo com o histograma, né? Então, se ele perdeu os 5 minutos e começar a perder o de 10 também, nós sabemos o que? Assim que ele perder o Hilo e ficar abaixo da média de 54, nós vamos executar uma venda com stop loss acima do primeiro Hilo vendedor, com take profit buscando ou o PTAX, ou cálculo de volatilidade, né, os deltas, ou o MACD, beleza? Seria basicamente isso. Então sempre que o mercado gira, né,
Então prestem atenção, tanto para cima quanto para baixo. Sempre que o mercado faz isso daqui, ó, sempre que o mercado gira, né, ó, tá vendo? A azul cruza a rosa, o mercado girou e provavelmente ele vai continuar subindo. Então, bom, nesse caso, ele buscaria essa região, mas o mercado precisaria fechar acima da de 54 ou fazer um pullback na de 7. Ó, o que ele fez aqui, ó. O mercado veio, tá vendo, ó? Fez pullback na de 7, ele entra na posição com o stop loss abaixo do Hilo, tá? E tenta vir buscar essas regiões aqui, desde que o S-Wave esteja verde. Legal? Falando em S-Wave, vamos ensinar a vocês a utilizar ele agora. Bom, vamos lá. Qual que é o problema do pessoal, tá? Qual é a maior dificuldade? É o seguinte, tanto no de 10, vamos colocar independente do time frame, tá? Tanto no de 10 quanto no de 5, quando o preço faz isso daqui, ó, faz um pullback, né? A gente às vezes pega o primeiro pullback ou não conseguiu pegar o primeiro pullback e ele começa a cair, depois ele volta aqui, vocês realmente entram de novo nessa venda e o mercado estopa vocês, tá? Qual é o problema? Aí você fala assim, pô, mas o S-Wave estava vendedor, né? Ou estava comprador e o mercado não foi a meu favor. Entenda uma coisa, primeiro que o preço ele é aleatório, então ele vai para onde ele precisa ir, tá? Segundo que, muitas das vezes, vocês entendem que quanto mais forte o S-Wave tiver, melhor seria o sinal de venda. Não! Nunca pensem dessa forma. Por quê? Porque o S-Wave ele foi feito para te mostrar exaustão de preço por volume, tá? Ou seja, quanto mais estressado ele tiver, muito possível um rompimento e uma troca de tendência. Então, por exemplo, se o mercado, ó, nesse caso aqui, ó, vamos só utilizar isso aqui como exemplo, ó, o mercado veio, rompeu para cima, veio fazer pullback, ó, veio fazer pullback na média de 7. Olha como tá o S-Wave, acabou de iniciar, tá vendo? E aí ele foi embora, pum, 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 pum. Legal? Agora olha aqui, ó, aqui ele veio fazer o pullback de novo na de 7, ó, respirou e caiu. Por quê? Olha como tá estressado. Quanto, prestem atenção que eu vou desenhar aqui desse lado aqui agora, tá? Quanto mais estressado, tá? Tiver o S-Wave nessas regiões aqui, ó, maior a chance de quando o preço for fazer o pullback, ele simplesmente romper. Ele não vai passar, tá? Ele não vai fazer pullback, ele vai passar e provavelmente mudar a tendência. Para isso que serve o S-Wave, beleza? Show! Espero que tenha ficado explicado esses indicadores, o porquê do gráfico, tá? E para que ele utiliza também o MACD? Nós vamos aumentar aqui, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 260 candles, tá? Em 5 e 10 minutos, e ele vai fazer a marcação do seguinte. Não esqueça de contar, tá? Quantos candles vai ter aqui? Tem que ter 260. E o MACD vai passar o seguinte aqui pra gente. O que ele vai querer fazer? Aqui tem uma precificação, tá? Aqui tem outra. Aqui embaixo o mercado já pagou, mas aqui tem outra, tá? Então eu sei que em 10 minutos o mercado teria que voltar no 48,77. Ou se ele começar a subir, ele pode vir pagar primeiro a VWAP, né? No 49 bola, basicamente. Depois 49,25, depois 49,42. Perfeito? É para isso que serve o MACD, que ele fala que são pontos de volatilidade, tá? Em estudos que eu fiz, isso se chama ponto de inflexão. Assim como qualquer outro ativo, principalmente, por exemplo, a banda de Bollinger, deixa esses dentes, quer dizer que o mercado, pelo cálculo desse indicador, ele deveria ir lá e não foi. Uma hora ou outra ele vai pagar esse preço, que nós chamamos de ou inflexão ou imbalance. O preço precisa voltar nessas regiões para pagar. Então é para isso que ele utiliza o MACD dessa forma. Lembrando que existe uma especificação pro MACD, então não esqueça de assistir o vídeo, tá? Bom, agora o queridinho, né, dele, o queridinho de muitos, vou até aumentar a tela. Agora vocês vão gostar. Cálculo de delta, certo? Cálculo de delta, que ele vem aqui, ó. Vou até trocar aqui minha Fibo, beleza? Pam, pam. Vou colocar aqui, ó, Fibrozão de cálculo, legal. Cálculo de delta, o que ele faz? Ele vem em 10 minutos, tá? Vem na banda de Bollinger, período 10, desvio 2,
tá? Ele vai separar o dia, ele vai pegar a máxima e mínima da banda do dia para replicar, tá? Para replicar pro próximo dia. Ou seja, acabei de pegar esse dia e amanhã esses vão ser os pontos dos 10 minutos, tá? Então, ó, tem aqui, ó, hoje é sexta-feira, então na segunda-feira o mercado provavelmente vai parar no 48,76, 48,94, 49,13, enfim, tá aqui os valores, tá? Então ele utiliza a banda de Bollinger para calcular, tá bom? A volatilidade do dia passado. Minha opinião, tá? Singela, tá? Para vocês que não me conhecem, eu sou engenheiro, também fiz estudos matemáticos, legal? Então assim, não tem tanto sentido de se dizer isso, por quê? Porque quando nós vamos falar de volatilidade, ela é uma média de preço, tá? Então nós não precisamos usar isso daqui para medir volatilidade, esquece. Tá? Isso aqui não faz sentido nenhum, isso daqui é trabalho de preguiçoso. Caso contrário, vocês nem precisariam utilizar, tá? A banda de Bollinger e nem a Fibo. Vocês poderiam simplesmente fazer o seguinte: pega a máxima do dia, tá? Pega a máxima do dia, pega a mínima do dia e divide isso daqui, por exemplo, em 4 sessões. Ele vai te dar a volatilidade do dia anterior. O que eu aprendi, tá? Com outros institucionais? Que volatilidade você calcula por períodos, né? Ou seja, se eu vou fazer intraday, eu quero saber como que está a volatilidade do mês. Então o que eu quero saber? Qual foi a máxima e mínima dos meus últimos 22 dias e aplicar isso sobre 1.0. Eu vou ensinar você a fazer de uma forma extremamente fácil, tá? Para você não ficar perdendo tempo. Vocês vão abrir o aplicativo. Tá? Do Investing, beleza? Vocês vão procurar aqui, ó. Pelo par USD-BRL, legal? Ah, mas eu opero o futuro. Não importa. Não importa, tá bom? Pode pegar aqui o do spot, sem problema algum, porque ele vai dar a volatilidade ali, simples assim, tá? Vocês vão pegar aqui então o par USD-BRL, beleza? O dólar contra o real. E vocês vão colocar o seguinte, ó. O que faz o último mês? 4 semanas, sim ou não? Então vocês vão pegar o cálculo das últimas 4 semanas, beleza? Aplica calcular, beleza? Ele vai fazer o cálculo aqui para vocês e ele vai dar um valor aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pam, pam, pam. Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse valor aqui que vocês querem, tá vendo? Ó? O USD-BRL. Ele tá te dando aqui, ó, que a volatilidade diária das últimas 4 semanas, ou seja, do mês, é de 1.02. E é o que vocês vão fazer agora. Tudo precisa partir de 1.0 e os players, para fazer ajuste de posição, eles vão utilizar ou o ajuste ou eles vão utilizar o fechamento do dia anterior, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no dia anterior, tá? Vocês vão colocar aqui, ó. Fechamento do dia anterior, foi aqui, ó. Legal. O que eu vou ter aqui então? Eu quero fazer então 1.02 para cima, 1.02 para baixo. Então tem aqui, ó. 1.02. Legal? Para cima. Eu não preciso fazer para baixo. Por que, Vitor? Porque eu simplesmente agora eu posso usar Fibo. Vamos lá. Eu uso a Fibo daqui para cima, tá? Até meu ponto zero. Ou seja, a gente não saberia nada desse mercado aqui hoje, tá? Deixa eu até apagar aqui. Nós não saberíamos nada desse mercado aqui hoje. E aqui seria a minha mínima para baixo, tá? Legal? Show. Acertei aqui. Bom, tá aqui, galera. Esse seria o cálculo de volatilidade pro ativo. Vocês também não precisam calcular nada sobre a Petax. Sabe por quê? Porque a Petax, pessoal, ela é o seguinte, como posso dizer? Ela é o melhor preço que os players, de uma maneira muito simples, tá? Não estou aprofundando o que é a Petax. Se vocês quiserem, deixa um comentário aqui abaixo que eu posso preparar um vídeo sobre isso para vocês. Mas, o que você quer ver aqui? Você quer saber sobre a Petax, o cálculo de volatilidade, a máxima
e a mínima do dia, ou aonde os preços podem parar, que nós chamamos de gama. Você vai pegar um delta, o nosso delta no caso seria o ponto zero, e as variações nós chamamos de gama, e não de delta, é gama, tá? Então ele fala errado. Não é variação de delta, é variação de gama, beleza? Ou seja, perdão, são os gamas, são a variação do delta, tá bom? Então é o seguinte, vocês não precisam, porque qual que é a finalidade? Quando você vai fazer um cálculo sobre o Pitax ou um cálculo sobre o DI, você quer encontrar a máxima e a mínima do dia. Entenda uma coisa, que uma fórmula matemática diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Ou seja, a forma que nós vamos calcular a máxima e a mínima não importa, porque vai ter o mesmo objetivo, o mesmo resultado, tá? Às vezes vai ficar 1, 2, 3 pontos de diferença, mas se você está fora da volatilidade, não vai te estopar, tá? Então como que nós trabalhamos da seguinte maneira? Por exemplo, o mercado abriu, tá? O mercado abriu, chegou aqui em cima, deu exaustão. Você faz uma venda, stop loss fica aqui em cima, tenta chegar, pegar essas regiões, tá? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu gosto de trabalhar eu faço vendas no balanço. O que seria o balanço? Meia volatilidade. E eu ajusto meu stop aqui em cima. Então, nesse caso, logo na abertura de mercado, o mercado buscaria o balanço de preço, tá? Veio aqui embaixo, eu teria feito 12 pontos. Simples, posso encerrar meu dia, tá? Ou, ó, o mercado subiu para o segundo delta, o terceiro gama, perdão, né, a terceira variação de delta, nós poderíamos vender o stop loss na máxima e deixar o preço reverter. O que vai dar esse drive de compra e venda? Não são os deltas, entendem isso, é macroeconomia. O dólar tá para cima ou o dólar tá para baixo hoje? Com isso, vocês podem utilizar outras ferramentas. Se vocês quiserem que eu explique para vocês quais as ferramentas que vocês conseguem tirar o quê? O viés fundamental, deixe aqui no vídeo um comentário abaixo do vídeo que eu posso trazer um vídeo especificando como que vocês podem pegar esse viés de mercado. Macroeconomia, fundamentos, tá? Mas esse cálculo, ele é muito bom, mas eu vou dizer para vocês que ele não serve de muita coisa se você não souber qual é o viés, tá? Então eu vou vender aqui, mas será que o mercado está vendido mesmo? Ou ele vai vir buscar a máxima? E eu deveria fazer o quê? Comprar aqui, ó, posicionar meu stop loss abaixo e esperar o mercado ir na máxima. Isso é macroeconomia, tá? É fundamentos de mercado. Existem coisas que fazem esse preço ir para cima e para baixo, tá? Não, preço não faz preço. Macroeconomia faz preço, tá? Fundamento faz preço. Beleza? Bom, seria basicamente tudo isso aqui que ele utiliza, né? Então não precisa ficar utilizando DI, né? Porque no final das contas é para fazer a mesma coisa. Se vocês quiserem entender como que funciona a Pitax, ajuste, tá? E também FRP 0, coisas que realmente pode trazer fundamento para suas operações, quantidade de lote que os players estão interessados. Deixe o comentário abaixo que nós podemos fazer um vídeo bem legal para vocês. Bom, e finalizo esse vídeo com a seguinte pergunta. Eu particularmente paguei uma mentoria para ele de R$15 mil, aonde basicamente tudo isso eu tive que aprender sozinho, porque ele me deu 2 aulas, certo? E tudo isso daqui ele diz que faz milhões no day trade, assim como outras milhares de pessoas compraram um curso com esse pensamento. E você, depois de entender todos esses indicadores, entender todo esse operacional, acha que ele ficou multimilionário com day trade ou com curso? Eis a questão, certo? Bom, meu nome é Vitor, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curtir, deixa suas dúvidas, feedbacks e no que eu puder te ajudar, nós estaremos aqui. Mas também não esqueça de responder essa pergunta polêmica. Bom, vejo vocês no nosso próximo vídeo.